começando mais uma edição do programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema do programa de hoje será o governo de Donald Trump e a sua relação com a América Latina. Trouxemos aqui os nossos investigadores aqui do Instituto, Nil Dorix, que é economista e presidente do IELA, e também o professor de História, Valdir Rampinelli. E como convidado, o professor José Martins, que é economista e também editor do boletim Crítica da Economia, que estará completando esse ano 30 anos de existência, sendo divulgado ininterruptamente nesses 30 anos. Então é um trabalho aí já de muito tempo do professor José Martins, que foi até pouco tempo nosso colega aqui na UFSC, que agora está descansando na República Popular do Campeche. Então vamos começar aqui com o nosso professor Valdir Rampinelli, que vai trazer aí alguns aspectos da história dos Estados Unidos e a relação desse país com a América Latina. Os Estados Unidos têm uma instituição que nasce com a fundação da independência, que é a presidência imperial. Essa presidência imperial, ela está na natureza do desenvolvimento capitalista estadunidense. Howard Zinn lembra que essa presidência imperial, ela não buscava um equilíbrio entre os poderes, mas buscava sim o fortalecimento do poder executivo. E obviamente este fortalecimento fazia com que esta presidência se impunha aos demais poderes. Ela se fortalece muito com o regime de exceção, que ocorre a partir de 11 de setembro de 2001, e ela vai se apropriar das funções legislativas, judiciárias em níveis ditatoriais. Quero aqui lembrar o professor John Sachs Fernandes, da Universidade Nacional Autônoma do México, que quando ele analisa essa presidência imperial, ele vai dizer que ela se apossou ao longo da história de fatos muito importantes, tais como no completo domínio territorial da América do Norte, que era obrigando a França a vender a Louisiana, a Espanha a ceder a Flórida Ocidental e o México a entregar mais da metade do seu território e os indígenas a perderem as suas terras. Essa presidência imperial também ela vai trabalhar na subjugação religioso-cultural por meio da doutrina do Destino Manifesto, fazendo crer que Deus havia delineado uma grande missão aos fundadores daquela nação, qual seja levar a civilização aos bárbaros. Essa presidência imperial também vai trabalhar na não permissão da existência de qualquer potência ou grupo delas no hemisfério ocidental, que ameace a hegemonia econômico-militar dos Estados Unidos. Essa presidência imperial também vai atuar no controle sobre os oceanos, não permitindo que as nações europeias ou asiáticas criem algum tipo de dificuldade e orientando suas energias para ameaçar ou fazer guerras terrestres na Eurásia. Portanto, é uma presidência imperial instituída pelos fundadores da pátria, aliada ao desenvolvimento capitalista, fazendo com que parte da população não participe dela, como os indígenas, os negros e os irlandeses, e as mulheres também. Esta presidência imperial, portanto, ao longo da história, vai inclusive fazer guerras para defender a classe dominante que está imbuída dentro dela. E uma coisa, de um aspecto interessante da gente perceber é que o sistema partidário também dos Estados Unidos segue essa onda conservadora desde sempre, né? Agora a gente vê Trump aí parecendo como uma figura fascista, mas na verdade ao longo da história os Estados Unidos têm agido assim. Vamos ouvir a opinião então do professor Nil Dorix sobre essa questão aí dos Estados Unidos e essa polêmica, inclusive política, envolvendo esses dois partidos que acabam sendo os únicos que realmente aparecem, não sendo apenas eles os que disputam as eleições. São os dois que aparecem, e mais a vitória do Trump, do bilionário Trump no sistema republicano, mostra que
o sistema político estadunidense dos dois partidos tem imensas dificuldades na atualidade. Primeiro porque, obviamente, Bernie Sanders foi um candidato que deu alguma movimentação diferente no Partido Democrata, e seu alinhamento com Hillary Clinton, que era desde sempre uma mulher do Wall Street, das altas finanças, dos grandes monopólios, tirou a esperança de muita gente que pensava que por dentro do Partido Democrático poderia haver uma renovação. Isso está por terra, caiu por terra, não há nenhuma possibilidade. E Trump já foi filiado no Partido Democrata, já foi filiado no Partido Republicano, já saiu e agora voltou. Mostra que o seguinte: o sistema político gringo, que é admirado aqui como sistema democrático, conta efetivamente numa primária dos dois partidos quem tem dinheiro. O dinheiro é que determina. O dinheiro e os grandes caciques dos dois partidos. Além disso, tem esse sistema, tivemos uma fraude, que foi George Bush chega à presidência por uma fraude eleitoral gigantesca, que o mundo ficou estarrecido, exceto o liberalismo brasileiro, para o qual não passou nada nos Estados Unidos. O sistema goza de boa saúde, é o paraíso da democracia e dos mercados. É o mundo livre. É um mundo livre, finalmente. Que é uma dose de cinismo, canalice e ignorância sobre como funciona o sistema dentro dos Estados Unidos. Então, a ascensão de Trump nos Estados Unidos, ela reforça todas essas características, né, que existe com o Partido Democrático e com o Partido Republicano nos Estados Unidos, que é um país que se desenvolve em termos capitalistas na base do expansionismo. No expansionismo militar, cultural. Aqui no Brasil isso parece invisível porque a inteligência brasileira, chamemos assim, ela não opera com o conceito de imperialismo, e para ela não existe multinacional. Então, cai na vala comum do o investimento estrangeiro para nós é bom. Essas bobagens olímpicas que se reproduzem aqui, que eles não percebem o domínio das multinacionais em termos de produção de mercadorias, de finanças, de bancos, de tecnologia e etc. Então, nessa história dos Estados Unidos, é claro que a América Latina, mais do que aquela metáfora de ser um pátio traseiro, os Estados Unidos, na verdade, tem na América Latina um recurso estratégico para o desenvolvimento, para afirmar sua hegemonia mundial. Foi muito agressivo com Obama, como sempre, é da natureza da presidência imperial, como o Valdir muito bem mencionou aqui, e será também agressivo com Trump, ainda que pareça, porque há um contraste entre o multibilionário e o primeiro negro na presidência dos Estados Unidos, há um contraste, parece que é uma regressão. Na verdade, não há regressão alguma. E o que nós precisamos na América Latina é ter consciência do imperialismo e ter consciência de que nós precisamos criar força compatível para enfrentar essa agressividade que é sempre presente nos Estados Unidos. Um dos elementos fortes do discurso do Trump foi justamente aquela ideia da América para os americanos, né? Recolocar os Estados Unidos, né, o motor do progresso dentro dos próprios Estados Unidos, ou seja, como é que isso funciona do ponto de vista econômico, né? Essa coisa do desenvolvimento interno dos Estados Unidos, como se não fosse os Estados Unidos realmente o grande motor das próprias multinacionais, né? Inclusive os Estados Unidos, a gente não deve esquecer, é o motor da economia mundial, quer dizer, ele que regula todo o sistema do mercado mundial, é a economia norte-americana, que é a economia de ponta, e regula tudo, inclusive os preços, taxa de lucro, produtividade, é o centro, como foi a Inglaterra em séculos anteriores, né? Agora, o que eu queria colocar é o seguinte, o problema dos Estados Unidos, nesse momento, então, a gente não deve, eu costumo sempre evitar tratar da história, a história sendo determinada por grandes ou pequenos homens. No caso do Trump, eu acho que é o caso de pequeno homem, né? Mas todas as análises da mídia em geral, do sistema, do mainstream aí, intelectual, liberal, conservador, o Trump é como se fosse assim um raio no céu azul da democracia norte-americana, como disse o Neil, daquela perfeição de democracia, né? De repente vem um maluco, né? Então tento colocar na pessoa, né? O problema agora,
pelo que eu tenho desenvolvido já semanalmente, agora quase que diariamente, na crítica da economia, no nosso site, no boletim semanal, eu já tenho tratado esses problemas não só econômicos que estão afetando a economia mundial e os Estados Unidos em particular, porque quando eu trato da economia mundial, é inevitável que os Estados Unidos, como eu disse no começo, aí, ele apareça como centro, irradiador e controlador. Mas não só da economia, da geopolítica também, né, que são duas coisas absolutamente organicamente fundidas, né? E aí entra a América Latina também dentro desse quadro geopolítico do imperialismo. Como disse o Nildo, é bom a gente não deixar, na nossa análise real, do mundo real, a gente não deixar de falar de imperialismo, porque senão nós não vamos nem entender esse mundo real que está acontecendo. Bom, então, assim, numa síntese inicial, eu diria o seguinte: a economia mundial está próxima de um ciclo, uma nova grande crise global, né? Não é crise permanente, mas é um novo ciclo. E os Estados Unidos está absolutamente ameaçado por uma crise econômica gigantesca, maior do que 2008 e 2009. Epicentro, né? Não, os Estados Unidos em particular, né? O centro do sistema, pela primeira vez no pós-guerra, está ameaçado por uma crise, vamos chamar assim, muito forte, tá? E essa crise muito forte cria dentro dos Estados Unidos uma instabilidade política e social. E então o Trump é uma manifestação de uma situação que caminha, eu diria, de uma forma bastante ousada, mas baseado nas minhas análises, a gente pode precisar, caminha para uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. É nesse sentido que a gente tem que ver esses acontecimentos. Legal, vamos então no próximo bloco seguir discutindo esse tema. Segura só um pouquinho aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é o governo de Donald Trump e a América Latina. Estávamos conversando aqui sobre essa figura, né, que o José Martins colocou muito bem, quer dizer, a questão não é a pessoa de Donald Trump, mas sim aquilo que ele representa. E, na verdade, ele representa uma espécie de tendência no mundo, que é justamente a eleição de pessoas com esse perfil de gestor, né, esse perfil de chefe de grande empresa, como aqui no Brasil nós temos visto também, ou, por exemplo, em São Paulo, o Dória, e que usa as mesmas técnicas, como falávamos aqui, técnicas midiáticas, né, muito usada também pelo Trump. Eu queria que vocês analisassem um pouco assim, esse aspecto desse tipo de governo que a gente está vendo aí aparecendo no cotidiano não só do Brasil, mas do mundo todo. Começamos com o Nildo. Como os Estados Unidos é a locomotiva da economia mundial, o fenômeno político estadunidense ele passa a ditar normas, tanto na onda conservadora quanto na onda progressista. O liberalismo de esquerda que se alimentou no Brasil nos últimos anos, quase reduzindo a política aos direitos chamados das minorias, etc. e tal, era uma tendência muito forte dentro da política estadunidense, onde não se discutia o tema do poder e das classes sociais, mas o problema real dos negros nos Estados Unidos, dos hispânicos, das mulheres, dos direitos de minorias, das comunidades LGBTs. A política foi quase reduzida a isso. Isso é muito importante na política, porque há discriminação, violência, morte, assassinatos, prisões, injustiça, pobreza, mas não pode ser reduzido a isso. Então os Estados Unidos têm essa capacidade, tem uma indústria cultural e tem uma indústria política. Dita a norma na cultura através do Netflix, manda bala através do sistema político, dos hábitos culturais, etc. e tal, e domina no terreno da economia. Uma figura como Trump não pode ser tratada como uma figura louca, como um ponto fora da curva, ao contrário. Ele é, ao mesmo tempo, produto da crise que os Estados Unidos vivem, uma crise que toca em desemprego, problemas salariais, problemas de programas de saúde, etc. Quase 50 milhões de estadunidenses vivendo com ajuda estatal. Isso não é uma brincadeira. Os Estados Unidos estão dentro, é um caldeirão.
E o Trump é naturalmente uma resposta da direita estadunidense, do mundo empresarial, porque não é direita em abstrato, é o mundo empresarial dos monopólios, das grandes transnacionais, contra o povo estadunidense, e isso implica também para cá. Agora, uma figura como Trump, essa ideia do gestor capitalista, administrar o Estado segundo um padrão empresarial, vai cair por terra, porque a economia política tem suas próprias regras. Tal como Dória aqui vai desaparecer, evaporar no espaço de um ano, Trump está enfrentando, primeiro, a resposta popular dentro dos Estados Unidos, que tende a crescer. Ele não tem como cumprir uma grande parte das promessas dele sobre recuperação de emprego, etc. Ainda mais se confirma a hipótese que o Zé Martins está apresentando aqui do agravamento da crise. E, naturalmente, dissipa as ilusões aqui na América Latina daqueles que pensavam que o mundo regido pelo livre comércio ia ser bom para nós e para os latino-americanos. Todos os países que fizeram tratados de livre comércio, como o Peru, como o México, como o Chile, como a Colômbia, como os países da América Central, já tinham arruinado, por exemplo, sua agricultura. O caso mais típico é o México importando milho dos Estados Unidos. Ponto. Isso é um fracasso rotundo. Mas agora, com o Trump reforçando o protecionismo, que é uma norma da economia política estadunidense, ele vai ter que enfrentar com as multinacionais. Isso é a única coisa que falta ver. Como é que as multinacionais vão reagir por efeito tributário, por efeito de outras compensações, e a competitividade das empresas estadunidenses no mundo, como é que vai reagir com isso? Mas de resto, dissipou qualquer esperança dos boçais aqui na América Latina que nutriam esperanças a partir de uma mudança nos Estados Unidos. José Martins, uma crise nos Estados Unidos, como tu estás colocando, que pode causar na relação com a América Latina? Então, para começar, o problema da crise. O que é uma crise econômica? Né? No sentido mais rigoroso, né? No sentido rigoroso de Marx e Engels, a crise econômica de Rosa Luxemburgo e dos grandes teóricos revolucionários, se teoriza muito o conceito de crise parcial e crise geral. A crise parcial é uma crise como essa que nós temos assistido no pós-guerra, né, que cíclica e que o sistema consegue absorver e superar. A crise geral é uma crise que a gente pode chamar de crise catastrófica, em que todo o sistema, e principalmente no coração do sistema nos Estados Unidos atualmente, é atingido, o coração do sistema é atingido. É uma crise que paralisa, é parecida com aquela de 29, só que numa dimensão muito superior. Eu estou colocando isso porque na análise que a gente faz e pensando em perspectiva, a gente tem que levar isso em conta. Se você sabe, se você está falando de crise, recessão, que vai e volta, ou na possibilidade de uma crise catastrófica agora, ou de uma coisa muito próxima de uma crise catastrófica. Então a análise muda completamente. Isso foi discutido no começo do século passado, né, no movimento revolucionário, entre Rosa Luxemburgo e Lenin do lado, Kautsky e Bernstein do outro, os revisores. Foi uma grande discussão da teoria del derrumbe, né, como se diz em espanhol, da derrocada. Foi muito discutido, porque é isso que define a qualidade da análise que nós estamos tentando fazer agora. Desculpe, isso explicaria, por exemplo, tirar o Trump do anedotário e colocar como um cara perigoso. Sim, o problema é o seguinte, esse pessoal, inclusive esses liberais aí, eles estão completamente perdidos com o Trump também, porque eles não têm mais o argumento de que os Estados Unidos é a meca, o paraíso a grande democracia, do liberalismo, a coisa bonzinha, dos mercados livres, sabe, o Estado bonzinho, o modelo. Não, aquele modelo está desabando. Por quê? Eu acho que o problema internamente, não vou entrar, eu quero falar do interno, né? Mas nós não temos muita. No boletim eu tenho desenvolvido muito isso, né? Mas internamente, aquilo que o Nildo começou a colocar, não é só. Porque os Estados Unidos nem está com desemprego elevado, o problema é o salário. É muito baixo. Desde os anos 80, ou o final dos anos 70, eu pego a curva, é um arroxo permanente no salário nos Estados Unidos. Não houve elevação real nenhuma, houve queda. Então a população norte-americana está pobre, da mesma forma que está pobre a população francesa, a população alemã, a população japonesa. As superações dessas crises periódicas foi aumentando para superar as crises
os capitalistas foram obrigados a aumentar a exploração. Então hoje nós temos a Inglaterra com pobreza, Paris está com favelas, etc. O presidente da França nem conseguiu se candidatar de novo, porque é o cara mais impopular do pós-guerra, o Hollande. Bom, então, quando eu falo de guerra civil, é uma possibilidade. Os capitalistas norte-americanos estão, eu diria, nesse momento, se preparando para enfrentar essa crise. E nessa preparação, que eles não são tontos, eles têm uns think tanks, eles estão pensando, eles pensam estratégia. Nessa preparação surge essa figura, que é uma figura ridícula, mas ao mesmo tempo muito adequada, ela é muito, sabe, na coisa do espetáculo, etc. Mas ele não é tonto, ele não é um bobo, ele não é uma figura perdida, não. Ele está fazendo, então, na nossa análise, eu sugiro que a gente deixe de lado um pouco a figura do Trump, fala em governo norte-americano. Tudo que está sendo feito contra os imigrantes, tudo que está sendo feito contra a América Latina, a geopolítica do Trump é a geopolítica do governo norte-americano, do imperialismo norte-americano, e isso vai ter consequências rápidas, porque essa crise não deve demorar a explodir por mais de 12 meses. Valdir Rampinelli, e essa batalha agora com o México, que inclusive os mexicanos agora estão dizendo isso, tudo bem, nós pagamos o muro, mas vocês devolvem o nosso território. Na realidade, o país que mais vai sofrer com as políticas do Trump é o México. Por quê? O México tem 80% do seu comércio com os Estados Unidos. E é muito ruim um país como o México ter esse fluxo tão grande. O México hoje tem uma remessa de recursos vindo dos Estados Unidos que é muito grande, mensalmente. E isso é fundamental para tocar a economia mexicana. O México hoje é um estado falido. Valdir, tu diz as remessas dos imigrantes. O México hoje é um estado falido, comandado pelo narcotráfico. Tanto é que o governo mexicano, quando fala ao país, determinadas regiões não o leva em consideração, muito menos o judiciário e muito menos o legislativo. Agora houve a extradição do El Chapo, e na região que ele atua, ele tem lá 280 empresas, ele tem lá 50 mil empregados, ele tem lá toda uma economia. Tudo isso, embora ele agora esteja nos Estados Unidos, continua funcionando. E esse povo saiu às ruas contra a extradição. E pouco importa o que o presidente da República pense, deixe de pensar, o que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo atuam, né? Então o México vai sofrer muito com isso. Agora, eu concordo que o Trump é o resultado da democracia capitalista dos Estados Unidos. De George Washington a Donald Trump, a presidência imperial é esta. Tanto é que eles fazem guerras para atender os interesses das suas classes dominantes. Basta lembrar a guerra do Vietnã pelo Kennedy, a guerra do Iraque pelo Bush e a guerra do Afeganistão pelo Obama. E qual é a função dessas guerras? É pôr em funcionamento, primeiro, complexo industrial militar, manter as rotas do petróleo, manter as rotas da busca de matéria-prima e garantir para os Estados Unidos a supremacia do mundo. Quero lembrar que agora o Noam Chomsky fala que nessas duas guerras que eu citei, do Iraque, do Afeganistão e do Paquistão, segundo os médicos que trabalharam na região, segundo organizações internacionais, houve ali de 1 milhão a 300 mil a 2 milhões de mortos. Assim atua a presidência imperial dos Estados Unidos. E não vamos dizer que o Trump é pior do que o Obama. Só os ingênuos ou os mal intencionados falam assim. Por quê? Porque o Obama é tão imperial quanto é o Trump. Basta ver os crimes que esse homem cometeu pelo mundo. Inclusive alguns assassinatos televisivos, como a morte do Osama Bin Laden, a guerra do Afeganistão, a morte de crianças inocentes e gente inocente através dos drones. Foi o presidente que mais expulsou imigrantes até hoje. Para o México, 2 milhões, inclusive crianças.
separando os pequenos dos pais. E quando ele recebeu em Oslo o Prêmio Nobel da Paz, ele estava com as mãos sujas de sangue. Barack Obama. Ok, a gente vai fazer uma paradinha e a gente já volta, tá bom? Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, que é uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Estamos falando do governo estadunidense, de Donald Trump, e a sua relação com a América Latina. Um dos elementos interessantes da campanha do Trump é o seu discurso, obviamente, as propostas que fez voltar à maioria da população. E a gente viu isso também aqui no Brasil com o Dória, né? Enquanto nas redes sociais as polêmicas estavam em torno de questões LGBT ou não ter mais ciclovia, são pautas que alguns analistas chamam de pautas pequeno-burguesas, tanto o Dória quanto o Trump estavam trabalhando na maioria mesmo. O problema da saúde, os hospitais, que as pessoas não têm atendimento, o salário, ou seja, questões viscerais da vida da maioria da população. Como é que vocês percebem essa virada, quer dizer assim, agora com essa possibilidade de uma crise catastrófica, é hora talvez de abandonar um pouco essas pautas, né, e começar realmente a ir na essência das coisas? José Martins. O problema os capitalistas, no momento da crise, eles têm que enfrentar a realidade. E a realidade é a população trabalhadora, né, com todos os seus problemas, começando pelo emprego, depois salário, depois atendimento, etc. E eles têm que falar disso, eles têm que resolver, não resolver, mas organizar o Estado para abafar essa população trabalhadora dentro de um processo de luta de classe. Ou seja, não deixar que aquela situação catastrófica na classe trabalhadora se transforme numa rebelião de classe e, consequentemente, uma ameaça para o sistema. Então, eles têm que necessariamente falar isso. O Hitler, Mussolini, Salazar, o Franco, eles organizaram sistemas de previdência social perfeitos. Os sindicatos, eles procuravam dar um salário real, o emprego, procuravam o pleno emprego, fazendo principalmente guerra, né, e por aí afora. Agora, no caso agora, nesse momento, nós temos uma situação que aquelas formas fascistas e nazistas dos anos 20, 30, 40, elas não são mais suficientes para essa organização do Estado. Porque a dimensão da contradição e da crise veja, a urbanização que está o mundo atualmente é uma coisa de difícil governabilidade. Quer dizer, não vai ser um Hitler, um Mussolini, etc., que vai dar conta do recado. É claro que nesse sentido é muito difícil fazer uma descrição do que vem para frente. O que vem para frente é imprevisível devido à magnitude dessa crise econômica e social que nós estamos falando. No caso dos Estados Unidos, eles já estão agindo de forma mais decidida. Como vanguarda, né? Não, eles estão... Agora, o que significa o protecionismo econômico dos Estados Unidos? Em geral, protecionismo não tem sentido, por exemplo, guerra cambial. Protecionismo não tem sentido porque o sistema está tão interligado que ele se paralisa na hora. Se os Estados Unidos fizer, o Trump, ele está preocupado com o dólar, que o dólar está muito, muito valorizado, não sei o quê. Se ele começar a fazer uma guerra cambial, o sistema paralisa. Há uma paralisação do comércio internacional instantaneamente, né? Protecionismo, como que os Estados Unidos, o líder do sistema que regula tudo, ele vai querer dizer America First. America First. Isso é um absurdo que os europeus não estão sabendo o que esse cara está falando. Não é que não estão sabendo, eles estão sabendo. Só que é uma situação sem saída. Esse é o problema. Não tem saída. Quando o Trump fala do Putin, isso eu tenho escrito no boletim há muito tempo, desde a guerra da Ucrânia, pelo menos, eu estou dizendo que Moscou e Washington, Kerry, aquele departamento do Estado da Rússia, eles estão fazendo a nova geopolítica. Não existe antagonismo entre Estados Unidos e Rússia, existe antagonismo entre Estados Unidos e Alemanha. Isso sim. A Europa
A Europa está desesperada, a União Europeia. Está desesperada porque os Estados Unidos vai deixar, está dizendo para vocês se virem. A hora de vocês se virar, que nós não temos mais condição de sustentar a dominação de classe de vocês desde o pós-guerra. E vai por aí. Então, essa é a situação. Eu acho que a análise tem que caminhar por aí. Há uma situação que não dá para descrever o que vem. Não é uma situação absolutamente nova pelas dimensões da crise econômica e geopolítica que está brotando aí. Imagina no momento que o Trump agride a China. Nós falaremos possivelmente depois desse problema aí. Valdir? Olha, o Noam Chomsky fala que existem duas grandes ameaças à vida humana. Uma delas são as armas nucleares e a outra são as mudanças climáticas que começam a ocorrer com cada vez mais força. No que toca às armas nucleares, nós já chegamos perto de um conflito em 1962, com a crise dos mísseis, e em 1983, quando Reagan simulou um ataque à União Soviética. Isso não aconteceu porque o exército da União Soviética teve responsabilidade e evitou os dois conflitos. Coube a Moscou evitar e não a Washington. Agora, uma grande ameaça à humanidade, sem dúvida nenhuma, são as mudanças climáticas. E nisso o Trump é alguém que vem para realmente criar políticas não protecionistas do meio ambiente. O Obama também fazia, mas o Trump faz com um pouco mais de virulência. Se nós observarmos as políticas dele, desde que tomou posse, ele já retomou, por exemplo, a construção de 2 oleodutos cancelados pelo governo anterior. Ele proibiu a Agência de Proteção Ambiental de pesquisar e informar o público sobre aquecimento global. Do dia da eleição ao da posse, a Bolsa de Nova York, por conta disso, subiu 6%. E a alta completou em 9% até o dia 25 de janeiro. Por conta do amordaçamento e do corte de recursos e contratações para essa agência de proteção ambiental. Então, essa política do Trump, nesse aspecto, ela é muito agressiva. Se nós observarmos a marcha das mulheres contra o Trump, entre as várias pautas, uma delas, além de direitos civis e sociais, são os direitos ambientais ameaçados. E por último, claro, Trump passa a ser apoiado pelos republicanos, que rejeitaram inicialmente, por conta de suas políticas ambientais, os democratas e outros apoiadores. Agora, o que eu diria? Claro, nos Estados Unidos, tanto o Partido Democrático como o Partido Republicano são muito parecidos. E aqui vem a grande pergunta do William Domhoff: quem tem o poder nos Estados Unidos? E o poder não reside apenas na Casa Branca, que é uma elite política. O poder reside principalmente na classe superior estadunidense, que domina o mundo. São eles que mandam no mundo. As grandes multinacionais, os grandes conglomerados, os grandes banqueiros, o complexo industrial militar, os grandes escritórios da advocacia, as fundações, eles não olham apenas para a nação estadunidense, eles olham para o mundo e estabelecem políticas que a Casa Branca vai fazer em relação ao mundo. Por isso, muitas vezes, quem está na Casa Branca é um menino de recado deste grupo que detém o poder e que olha não só para os Estados Unidos, mas olha para o mundo. A crise, os Edson, bom, não dá para mapear totalmente o perfil, etc. e tal, mas se a gente olha a história, as crises têm a virtude de revelar os limites das políticas que foram consideradas até agora políticas possíveis dentro dos Estados Unidos. A propósito da tua observação inicial, Elaine, você veja que toda a política de ação afirmativa dentro dos Estados Unidos está caindo por terra. É incapaz, diante do drama social, da violência da crise, de oferecer uma resposta. Então a crise
ela condensa num momento grave, em que as classes dominantes sempre tomam ofensiva contra os trabalhadores, e o Valdir lembrou bem, dentro dos Estados Unidos e para o mundo inteiro, porque é o padrão de dominação mundial, os pequenos movimentos têm que se defrontar logo com o grande tema. Então nós vimos na Marcha das Mulheres dos Estados Unidos, por exemplo, a denúncia da misoginia do Trump, do poder nos Estados Unidos, a denúncia da xenofobia contra os imigrantes, a denúncia de todas as patologias sociais que tu pode entender, mas também em figuras como Nancy Fraser, como Angela Davis, etc., dizendo assim, temos que tocar no tema da exploração capitalista. Então veja, isso é uma lição aqui para a América Latina, para todos esses movimentos, que continuarão sendo importantes. A luta dos imigrantes dentro dos Estados Unidos, a luta dos latinos, a luta contra a discriminação racial, a luta contra a misoginia, tudo isso continuará sendo importante. Só que agora a dramaticidade da crise é tal que uma solução global para a crise do ponto de vista capitalista piora a situação global. Então esses movimentos não têm mais a capacidade, e alguns inclusive perderam as ilusões, de que com uma figura como Obama era possível fazer alguma coisa. Porque a crise dissipou as esperanças. É um problema do Estado, é um problema da economia. E todos esses movimentos têm que voltar a pensar em termos de Estado e de economia. E, portanto, de soluções efetivamente globais. E tampouco pode ser apenas vinculado aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos liquidou com a União Europeia, chamou a Inglaterra, que é seu aliado estratégico desde sempre, para detonar a Europa, e claro, e a Rússia, obviamente, e claro, mas dentro da região do euro, desmontou aquele arranjo completamente, porque o único país capaz de oferecer potencialmente uma alternativa para os Estados Unidos seria a Alemanha. Os demais estão todos de joelho. A comunidade, aí os europeus estão de joelhos diante do projeto político, cultural, econômico e militar dos Estados Unidos, dos gringos. Então esse pessoal abobado aqui, boçal aqui na América Latina, que gosta de uma Europa, tem que ver que os europeus estão de joelhos lá, não tem para ninguém. A esperança do establishment mundial é uma nova eleição de Angela Merkel. Porque, como tu diz, o primeiro-ministro francês está com uma popularidade muito semelhante à do impostor aqui do Temer. Então, não tem uma alternativa para os europeus. O europeu, em geral, está afundado numa crise já que se prolonga durante muito tempo e depende de uma saída sistêmica da locomotiva da economia mundial, dos Estados Unidos. A Europa depende. Ela não consegue ter um projeto que organiza a humanidade. Porque tampouco o capitalismo pode. O que o capitalismo está fazendo é isso mesmo. Está dizendo, olha, agora vamos de Trump. É o que temos para o jantar. E um elemento importante da gente pensar também que essas pautas, chamadas aí, essas pautas dos movimentos e tal, que foram muito fortes nos últimos anos, também são as que mobilizam as pessoas, porque a gente viu agora nessa onda dos aeroportos, são esses movimentos que estão organizados mais tempo, que os próprios trabalhadores que estão lá trabalhando e não têm tempo de estar pensando nesse tipo de coisa. Então eles também são importantes nesse sentido. São importantes, Elaine, e continuarão existindo. Continuarão, claro. A questão que se coloca não é que eles são importantes ou não, é se eles têm a capacidade de, além das questões particulares ter essa tendência globalizante. Dentro dos Estados Unidos, a situação dos sindicatos é de um domínio sobre a máquina sindical muito grande, tem muita rebeldia, tem muita greve, tem muita ação, mas não tem um sindicalismo autônomo, independente. Não está em questão o capitalismo. Não está em questão. Então vamos lá, vamos para o nosso último bloco, já voltamos. Então, voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E como sempre acontece, uma dica de leitura. O Rampinelli falou bastante aqui nesse autor, que é o Noam Chomsky, que é um estadunidense. E a gente deixa aí essa dica do livro Quem Domina o Mundo. É um livro que está em espanhol, mas enfim, quem que tiver realmente interesse no tema, vai atrás, procura, porque é legal, é uma voz desde dentro, né, das entranhas dos Estados Unidos, é importante conhecer. Lembrando também, trazendo para vocês o endereço do site do José Martins, que é o Crítica Semanal da Economia, para quem quiser acessar, semanalmente tem essa crítica, www.criticadaeconomia.com.br. As outras informações a gente vai colocando aí embaixo para vocês acompanharem. E nesse último bloco, então, falávamos desses movimentos que agora surgem com força nos Estados Unidos, reações, né, como a gente viu essa semana nos aeroportos, a favor dos imigrantes, enfim, várias marchas que estão acontecendo. Seria nessa grande crise
que os Estados Unidos começam a viver e o mundo também, a possibilidade de se pensar aí o socialismo, companheiros? Começamos com Rampinelli. As políticas que o Donald Trump adota para a América Latina vai fazer com que os países latino-americanos incrementem o seu nacionalismo. Basta ver Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua, Cuba. Vamos ter um crescimento desse nacionalismo porque, diante da agressividade da economia estadunidense, esse é o caminho. Obviamente, fortalecendo a região. Por outro lado, os países latino-americanos, como Chile, Peru, Colômbia, México, que entraram no Tratado do Pacífico, hoje estão quase que sem pai e sem mãe. Isso significa que a situação econômica vai piorar muito para esses países. E, claro, o México à parte, porque o México tem uma dependência muito maior. Eu vejo, então, que na América Latina existe a possibilidade de fortalecimento das nossas organizações. Seja o Mercosul, seja a CELAC, seja todas as organizações latino-americanas. E quem sabe o México possa se voltar para a América Latina e entender que ele deve estar muito mais voltado para uma realidade que lhe diz muito mais que a América Latina, que os Estados Unidos. Embora a imigração seja fundamental, porque manda recursos, mas penso que nesse aspecto nós podemos ter aqui, é muito difícil de prever isso, mas podemos ter aqui um rearranjo das nossas organizações por conta dessas políticas agressivas do Trump. Hildo? Bom, eu assisti há pouco mais de uma semana a lançamento por parte do Peña Nieto, presidente mexicano, do que ele chama uma nova política externa, diante das posições do Trump. E está circulando aí pelas redes sociais um vídeo de uma cerveja mexicana, que é uma resposta ao Trump. A resposta da cerveja é mais lúcida e radical que a do presidente do México, que, diante da ofensiva do Trump, não fez mais do que mostrar sua covardia, o grau de dependência do país, e como um país que jogou todas as suas fichas para ser quase um Porto Rico grande, que foi o que o México fez com o NAFTA, transnacionalizando todo o seu comércio, liquidando com a indústria, a agricultura, etc. e tal, tendo um grau de dependência com o comércio exterior dos Estados Unidos que é acima de 80%, e que depende imensamente, às vezes a remessa de divisas por força dos imigrantes, ela é uma fonte de receita tão importante quanto a receita petroleira, a renda da terra. Então você veja que o que eu quero dizer com a reação de Peña Nieto, que é um presidente de quinta categoria e de baixíssima popularidade, um entreguista completo, é que a resposta da classe dominante latino-americana vai ser de alinhamento com os Estados Unidos, com pequenas contradições, mas ela vai continuar jogando suas fichas com Washington. A classe dominante brasileira, a Avenida Paulista, o seu Paulo Scaff, um José Serra, essa gente é office boy dos Estados Unidos. E vai continuar fazendo isso. Como o seu Lulinha também. Toda essa gente do establishment brasileiro, eles são alinhados com isso, em pequenas coisinhas para diferenciar. Mas no essencial, o establishment latino-americano vai continuar jogando suas fichas. Apostando na renda da terra, então exportação de produtos agrícolas e minerais, crimes ambientais, agressividade contra os povos indígenas, tudo isso vai continuar. Aprofundamento da dependência produtiva, científica e tecnológica, que é gigantesca, e enviar para os Estados Unidos o melhor que são os nossos cérebros. Eu estava vendo os dados aí, em geral, dados da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, de 50% a 60% dos doutores que se formam lá nos Estados Unidos são estrangeiros. Os Estados Unidos vão continuar sugando do mundo inteiro as energias para tocar aquela máquina capitalista de produzir e ordenando o mundo. Então, o que está exigindo agora, num patamar, numa guerra de classes, que o Temer, por exemplo, declarou aqui no Brasil e que outros presidentes vão fazer na América Latina, de acordo com o que está acontecendo nos Estados Unidos, vai exigir, nessa guerra de classes, maior consciência das classes subalternas, das classes populares. E o protesto político que nós fizemos até agora, que foi importante como forma de resistência, as pequenas alternativas, etc., são insuficientes para esse novo tempo.
Nós vamos precisar de políticos de novo tipo, e nós vamos precisar de uma nova praxis política, muito mais radicalizada, muito mais consistente, muito mais consciente do perigo que ronda a América Latina, que já era assim com Obama, na qual aqui alguns praticaram uma espécie de consciência ingênua, achando que um negro na presidência dos Estados Unidos ia melhorar a situação para os negros dentro, para os afro-americanos lá dentro e para a América Latina, que supostamente aqui não ocorreria essa unilateralidade da política gringa. Mas a política gringa imperialista, especialmente em época de crise, é essa. Isso vai exigir da América Latina uma resposta. E nesse sentido, então, aqueles que apressadamente cancelaram a onda latino-americana, em geral chamada de bolivariana, dos governos mais ou menos progressistas para governos mais de direita, esquecem que a chapa vai esquentar e que nós vamos ter que dar resposta muito mais forte. Então, é um jogo que está em aberto. Martins? Então, pegar essa última expressão a chapa vai esquentar. Isso aí, os capitalistas, o maior pavor que eles têm é quando eles tomam consciência que o sistema deles está se metendo numa contradição, numa enrascada que eles não têm como escapar. Eles não têm solução. Eu falei aqui, não é nem Hitler, nem Mussolini, e muito menos o Roosevelt, que se uniu Deal, né, que vai resolver o problema dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo. O Nildo, esse negócio da chapa vai esquentar é muito importante. Por quê? Porque atualmente você vê o Brasil, o próprio México, mas o Brasil em particular, a Argentina também, para falar nas 3 grandes economias e grandes nações da América Latina, as burguesias estão num processo de ingovernabilidade, seja no México, seja no Brasil, seja na Argentina. O sistema político já não funciona há um bom tempo aqui no Brasil. Tá? Não está funcionando. Desde o Lula entrou na Dilma e deteriorou, né, o sistema político. Agora, qual era a saída, a única possibilidade da América Latina? É fazer um modelo de integração às cadeias produtivas globais, como fez a China, como está fazendo a Índia, o modelo asiático de montadoras, como fez o México também. Né? O caso do Brasil e da Argentina já está bem avançado, particularmente a Argentina, nesse projeto digamos, dos capitalistas argentinos de se integrar às cadeias produtivas globais. O Brasil precisaria, nesse momento, para recuperar o crescimento econômico, né, que eles falam tanto, de uma forma mais contínua, fazer essa integração, fazer a indústria montadora no Brasil. Agora, com essa crise econômica global, o próprio Trump já está falando, China, eu não quero mais saber de você. A Apple, a GM, a GE, saiam, se virem. O que vocês estão fazendo na China? Vem para os Estados Unidos. Então esse projeto, essa única possibilidade de integração às cadeias produtivas globais nos países da América Latina está ameaçado, seriamente ameaçado. E aí como é que fica? O Nildo tem razão, esses cucarates burgueses aí, eles vão tentar se alinhar, como desde o Lula, Dilma, em nenhum momento jamais. O Lula e Dilma falaram, mesmo no momento do golpe aí, do golpe parlamentar que se diz, em nenhum momento a tal da Dilma falou dos Estados Unidos de ações de fora que estavam sabotando, mesmo porque não era nem esse o problema. E menos ainda, não era eles que estavam derrubando a Dilma. E menos está derrubando a Dilma, a ingovernabilidade. E menos ainda convocou o povo. Não, mas aí nem se fala. Aí ia abafando a população. Bom, então, como é que fica a América Latina? A América Latina fica órfã do projeto econômico, da única possibilidade, que nem a China está funcionando mais, o México também não está, essa NAFTA, as maquiadoras já não estão mais funcionando, e o problema político é o que o Nildo falou, fica em aberto. Agora, nós temos, nesse momento, então, a América Latina, eu acredito que enquanto, digamos, área geoeconômica e cultural também, um pouco, ela reencontra uma certa identidade, uma certa semelhança de problemas, desde o México até a Argentina. E no nosso caso da América do Sul, nós temos aqui a coisa mais estratégica que eu vejo é Brasil e Argentina. Então a classe trabalhadora brasileira e argentina tem que tomar consciência de que tem que haver uma união
rápida, porque se você une a classe trabalhadora brasileira com a Argentina com uma tradição operária, de luta, etc., e o Brasil com essa imensa classe operária que nós temos, isso puxa a América do Sul e por que não fazer um trabalho teórico e prático que o Nildo está pedindo. Nós temos que repensar, temos que readquirir uma capacidade teórica para agir praticamente, mudar a prática, parar com esse negócio de movimentos democráticos, de eleições diretas agora, isso para volta para tudo. Isso, inclusive, isso é totalmente inviável, que o Brasil vai entrar em ingovernabilidade. O México já está entrando, a Argentina vai entrar, o Macri não consegue, esquecemos de falar desse gestor também, né? Desse grande gestor do Macri. A inflação da Argentina nesse ano agora foi a maior dos últimos tempos. Ele não está conseguindo fazer nada. A austeridade não funciona mais, porque a economia não está dando a rentabilidade para o capital necessária. Então, concluindo, a América Latina, eu acho que nós vamos entrar agora num momento, por incrível que pareça, inclusive para uma certa esquerda democrática. Uma oportunidade essa esquerda democrática fala, esses caras estão falando o que eles não estão entendendo o que nós estamos falando. Porque eles vivem num mundo não, eles vivem no mundo da agenda burguesa. Esperando a eleição. Eles vivem no mundo da agenda burguesa, seja no México, no Brasil, na Argentina, toda essa esquerda democrática, no mau sentido da palavra mesmo, né? Ela vive na agenda burguesa, dentro da expectativa dessa burguesia. Então, nós temos, concluindo mesmo, a América Latina vai entrar num momento extremamente rico, né? Rico dentro dessa ingovernabilidade capitalista global e na América Latina, um momento extremamente rico de união para uma prática efetivamente transformadora e revolucionária. Muito bem, então fica aí a dica, né? E uma outra dica também para vocês, assistirem um filme que é uma comédia, mas é muito interessante, chama-se Um Dia Sem Mexicanos, que é para ver aí como seria os Estados Unidos sem os imigrantes. É bem legal para dar um pouco de risada e para pensar um pouco também nessa nova praxis que precisa nascer. A gente volta daqui a 15 dias, tá bom? Até lá, tchau!